É o mês dos namorados, né? Junho está aí. E a gente já sabe que algumas pessoas que não estão namorando costumam reclamar que Santo Antônio não está colaborando para fazer os casamentos acontecerem. E aí, convido para estar comigo hoje nesse bate-papo ela, a Luciana Marques, que trabalha com uma temática sobre campos de energia, porque ela é uma terapeuta que também atua, né, com mesa radiônica, a gente vai falar sobre quântica. Lu, afinal de contas, pode culpar o Santo Antônio, sim ou não? De jeito nenhum. O que o santo tem a ver com a tua energia? Né? E olha, eu sou prova viva que o santo não tem nada a ver com isso, até mesmo porque eu parecia curva de rio, dedo podre, só parava tralha, né? E aí dentro desse universo foi quando eu falei, não quero mais. Não é esse o caminho que eu quero, né? E eu comecei a estudar e eu também fiz um pedido para o astral, né? E eu tiquei ali, fiz uma lista bem grande para ele do que eu queria. Pois veio exatamente o que eu queria e o que eu não queria, né? Eu falei, não precisa disso. O que eu falei que não precisava não veio. Então, digamos que se a gente está falando que campo que a energia é uma coisa que eu posso manipular, não é? Que é justamente dar direção a ela. Então, não é de todo mal negociar alguma coisa com Santo Antônio, então? Não. Você tem que ser muito claro. Igual quando você vai numa concessionária, que você vai escolher o seu carro, você escolhe o que você quer do seu lado, né? Só que a tua vibração tem que estar equilibrada, porque é aquela história. Eu quero uma pessoa que tenha dinheiro. Mas essas pessoas que têm dinheiro, qual é a frequência que elas vibram? O que elas enxergam no outro? Ela não quer né, vamos colocar um homem e uma mulher. Um cara bem-sucedido, ele não vai olhar para uma mulher que não inspire para ele desejo, e não, eu não estou dizendo desejo o sexual, eu estou dizendo uma pessoa interessante, uma pessoa que tenha o mesmo nível de conversa, né? Ele não vai olhar para isso. Então, por isso que a gente fala, você vai atrair aquilo que você, naquela faixa vibratória que você tá. Não tem Mas muito... sobre faixa vibratória, vamos falar o seguinte, nós conhecemos pessoas aí que são bonitas, que estão aí financeiramente, pelo menos a gente olha, né, diz, nossa, uau, tá com capital girando aí, né, para comprar bolsa cara, carro caro, fazer viagem cara. Mas vamos lá, eu quero pegar esses elementos que diria assim, não são os que a pessoa diz que são os problemas que ela tem, mas a gente vê que de repente ela vivencia relacionamentos abusivos. E a gente estava conversando um pouquinho disso antes de começar esse nosso bate-papo. A gente às vezes gosta de se colocar muito na condição de vítima. E eu vejo que a gente demora muito para perceber que a gente se fazendo de vítima, na verdade a gente é o nosso verdadeiro algoz, né? A gente se sentir precisando ser desculpada, ser perdoada, a gente traz relações para que isso então tenha que acontecer, é isso? Eu acho que, primeiro de tudo, se eu estou numa repetição de relacionamentos abusivos, eu tenho que parar e falar assim, epa, peraí, o que está me atraindo nesses relacionamentos? Para que eu quero isso, né? Por que eu tô, por que eu estou entrando nisso? E às vezes, num primeiro momento, você não vai ter uma resposta, porque às vezes a resposta não está nesta existência, às vezes essa resposta está numa existência anterior. Aí entram os estudos que eu acabo entrando e fazendo da quântica, da ressonância, que não é de agora, ela já vem vindo de repetições de padrão. E aí, às vezes, você vai olhar na tua ancestralidade, você vai ver que tem padrões semelhantes. Aí entra a questão da necessidade da limpeza energética, porque eu preciso ir lá atrás, resolver aquele problema lá de trás, limpar aquilo lá, aquela malha que ficou lá, para soltar o campo aqui. E às vezes muitas pessoas têm resistência em fazer isso. Resistência de aceitar que entram nesses padrões, aceitar que existem às vezes vidas passadas, né? Experiências passadas, né? E aí ficam nessa patinação de coisas aqui. Então eu acho que dentro dessa visão, a primeira coisa é olhar, identificar, aceitar que você está nesse padrão e dar um basta. Querer mudar, porque aí não adianta eu falar da boca para fora assim, eu não quero mais, é porque eu só vivo isso, mas também não faz nada para sair disso, né? Não olha para isso, não cuida para não repetir. Você comenta uma coisa que é de suma importância, né? As pessoas elas tentam, às vezes, com mais facilidade, ver o que o outro faz de errado do que ver a si mesma como alguém que está fazendo coisas, comportando-se de forma a atrair situações que ela não quer, né? Exato. Essa é uma grande questão.
E eu sinto que, basicamente, como é uma sociedade que privilegia muito essa conversa sobre estar sozinho ou estar com alguém, então realmente parece que é um defeito estar sozinho, as pessoas precisam estar de par, né? De parzinho, né? Parece que cria uma culpa muito grande em muitas pessoas por não estarem fazendo isso que essa sociedade ou essa cultura desenhou. Então você vai na casa da avó, né? Ai, cadê? Não tá namorando? Quando você vai com o namorado, ai, quando é que vai casar? Né? Aí você tá casada, quando é que vai ter filho? Então parece que as pessoas vão criando, né, cobranças de uma estrutura, mas que para muitas pessoas não é nem muito mais o que elas estão dispostas, né, Lu? Não, a minha filha, por Cada vez exemplo, não quer ter casais, filho. isso, casais sem filho, pessoas que não estão disponíveis para casamento, né? Casamentos Exato. em formatos diferentes. Eu acho que isso é para tudo, Elô. A gente tem que aceitar quem a gente é e o que a gente quer. E eu falo que isso é para tudo porque eu também estou nesse momento de aceitação do que eu quero, né? E bater o pé, eu quero este caminho. E quando a gente aceita isso verdadeiramente de coração e fala, isso aqui eu quero isso aqui, fica mais fácil, né? É um saco essa história da sociedade vir cobrar, e ela vai cobrar, porque nem todo mundo tem essa visão, né? E esse discernimento de que cada um faz a sua escolha. E cada um faz a sua escolha. E arque com a sua escolha. Essa é a questão. Né? Porque a gente faz escolhas e depois aponta o outro. Porque eu sou mulher, então eu não consigo crescer na empresa porque eu sou mulher e sou mãe. Gente, você fez escolhas, é diferente. Então, não tem nada a ver com você ser mulher e ser mãe. Tem a ver com produtividade. A empresa quer produtividade. Você não produz, você não vai crescer. Não é porque você é mulher que você é mãe. São escolhas que você faz. Eu sou homem e não consigo porque agora a vaga é feminina. Tá bom, mas você tem o perfil para ser promovido? Né? Então, as pessoas entram no raio de um vitimismo e não olham para o próprio rabo e não percebem que, de repente, aquela mulher que está sendo promovida, ela não está sendo promovida porque ela é mulher, ela está sendo promovida porque ela é competente. E ele que, de repente, não tem a competência suficiente para subir. Né? Então, fazer as escolhas e assumir essas escolhas e arcar com essas escolhas. Né? Uma das coisas que a gente tem com certeza é que no dia 12 de junho é uma data que causa dores, né, em todas as pessoas que geralmente se sentem sozinhas, porque é uma data que referenda, né, o casal, né, o estar em casal. Mas o fato é que vamos falar um pouco de quem está em casal. Até quem está em casal também às vezes usa essa data para ficar chateado, né, porque virou uma data comercial, né, Lu? Virou. Se virou uma data comercial, aí vira a cobrança do eu não ganhei, você não pensou sobre isso. Ai, mas já tem 30 anos que a gente está juntos, mas e daí? Então, eu tenho que tirar o chapéu para o meu padrasto. Porque desde criança, ele sempre falou para nós dessa questão de datas comerciais. E o que ele nos ensinou, né? A mim e a minha irmã? Que presente se dá toda vez que a gente quer fazer um agrado para uma pessoa. E não somente na data. Porque a data vira uma obrigação. Então, a partir do momento que você entende que é meramente uma data e dentro daquele relacionamento, em momentos totalmente atípicos, você vai lá e faz um agrado para o seu marido, para a sua esposa, para o seu companheiro, companheira, né? A data perde o significado. Então, as pessoas elas estão se prendendo muito em datas e esquecendo do fundamental, que é o dia a dia. E é o dia a dia que a gente faz um carinho. O meu marido, por exemplo, eu tenho 20 anos que eu estou com meu marido e até hoje ele levanta, ele corta a fruta para ele deixa a fruta cortada para mim na geladeira. É uma gentileza que ele promove, É uma gentileza, né? que é um carinho, eu entendo isso como um carinho, como um presente para mim. Então, eu não tenho por que ficar chateado com ele, porque no dia 12 ele não me deu nada. Entende? Se durante um ano inteiro ele faz coisas que ele não tem obrigação de fazer. Né? Ele não tem obrigação de me deixar a fruta cortadinha lá. Né? Então, eu acho que a gente precisa ressignificar certas coisas. Né? Luciana Marques, que atua com essa temática da energia, do campo quântico, que faz um trabalho muito importante, que é a mesa radiônica, a mesa que estuda, né, esse patamar aí do campo de energia do presente, desse passado, dessas experiências passadas. Estou falando certinho, Lu? Tá, é uma mesa, ela é radiônica, mas é quântica também, né? Porque ela trabalha com esse movimento de limpeza energética na linha tempo. Então, ela vai muito profundo, ela faz uma ligação do teu eu
né, da tua alma com o teu eu superior. Então, uma limpeza, além dela fazer uma limpeza horizontal, que a gente fala que é a limpeza da ancestralidade, ela faz uma limpeza vertical para te ligar com a tua fonte criadora e te trazer mais energia para você lidar aqui com o seu dia a dia. Por isso que eu gosto de trazer o programa, tá vendo? Eu trago novidades e trago também sugestões para você cutucar, né? Algumas coisas que às vezes estão aí, ó, te causando uma sensação de mal-estar. Para você que gosta do programa Heloísa Pedrosa, a dica de hoje vem aqui, ó, um bate-papo sobre o Dia dos Namorados com a Luciana Marques. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço Sucesso muito. para você. Obrigada, Combinar para você Elô. voltar mais, tá bom? Com certeza, obrigada.